Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. E eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, finalizando hoje os últimos 16 versículos do capítulo 18. Nós vamos ter dois novos subtítulos. O primeiro é Pedro nega Jesus outra vez, e o segundo é Jesus diante de Pilatos. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 18, verses 25 to 40. Peter says again he doesn't know Jesus. As Simon Peter was standing and warming himself, they said to him, "Aren't you one of that man's followers?" Peter said it was not true. He said, "No, I am not." One of the servants of the high priest was there. This servant was a relative of the man whose ear Peter had cut off. The servant said, "Didn't I see you with him in the garden?" Again Peter said it wasn't true. And at once a rooster crowed. Jesus is brought before Pilate. Early in that morning, they led Jesus from Caiaphas' house to the Roman governor's palace. They would not go inside the palace because they did not want to make themselves unclean. They wanted to eat the Passover meal. So Pilate went outside to them and asked, "What charge do you bring against this man?" They answered, "If he were not a criminal, we would not have brought him to you." Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him by your own law." "But we are not allowed to put anyone to death," the Jews answered. This happened so that what Jesus said about how he would die would come true. Then Pilate went back inside the palace and called Jesus to him and asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "Is that your own question, or did others tell you about me?" Pilate answered, "I am not Jewish. It was your own people, that their leading priests who handed you over to me. What have you done wrong?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If it belonged to this world, my servants would fight so that I would not be given over to the Jews. But my kingdom is from another place." Pilate said, "So you are a king?" Jesus answered, "You are the one saying I am a king. This is why I was born and came into the world, to tell people the truth. And everyone who belongs to the truth listens to me." Pilate said, "What is truth?" After he said this, he went out to the Jews again and said to them, "I find nothing against this man. But it is your custom that I free one prisoner to you at Passover time. Do you want me to free the king of the Jews?" They shouted back, "No, not him. Let Barabbas go free." Barabbas was a robber. Agora em português. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, eu não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, "Será que eu não vi você com ele naquele jardim?" E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou, "Que acusação vocês têm contra este homem?" Eles responderam, "O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime?" Pilatos disse,
Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam 2 pontos. Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo. Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os seus chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Eu não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar, 2 pontos. Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Amém. Então, nestes 16 versículos de hoje, nós já começamos a perceber, né? Está indo assim para aquela parte terrível, né? Que o Senhor ia ter que passar. E como é claro na escrita aqui, né? Na palavra do Senhor, né? Como é claro o que eles tentaram fazer aqui, né? O que os judeus fizeram, né? Eles amarraram Jesus e levaram para Pilatos, né? Para o palácio lá do governo da época, né? E Pilatos virou para eles aqui e falou: leva ele daqui e julga vocês mesmos, vocês o julguem, de acordo com a vossa lei. Mas olha até onde eu gostaria que vocês prestassem atenção, até onde que chega a hipocrisia de uma liderança caída, uma liderança religiosa caída da época em que Cristo veio. Olha o que eles respondem aqui no versículo de número 31, né? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam isso aqui, os líderes religiosos da época de Jesus: nós não temos o direito de matar ninguém. Então eles não tinham o direito de matar, eles não queriam sujar suas mãozinhas com o sangue, né? Mas levaram lá para que o Pilatos matasse, né? Aí no 32 é que fala assim: isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ele iria morrer, né? Aí o Pilatos volta lá e para falar de novo com Jesus, né? E tem aquele diálogo: você é o rei dos judeus? Jesus falou: olha, essa pergunta é o Senhor que está fazendo, não foram eles que mandaram você perguntar, né? Aí o Pilatos também fica meio nervoso e fala: por acaso sou eu que sou judeu aqui? Ele não era. O Pilatos não era judeu, né? Então, aí a sua própria gente, o Pilatos responde para ele: a sua própria gente e os chefes dos sacerdotes são os que te entregaram a mim. O que foi que você fez, né? Então aqui eles deixaram o próprio governador da época, na qualidade de uma pessoa que não se taxava a si mesmo de religioso e nem de nada. Ele era um governador só, certo? Ele mesmo não estava querendo condenar Jesus, porque ele não via mal nenhum no Senhor, né? Mas acontece que aquela liderança caída e faminta por dinheiro e status social
e poder, né? Porque no título de líder religioso, o povo, a massa, coitado, eles tinham que bow down before them, ou seja, ajoelhar-se diante deles, né, em tudo que eles dissessem, né? Os pobres, então, misericórdia, né? Então aí o Pilatos tenta conversar com Jesus e fazer Jesus trazer à tona qual era a causa daquele ódio todo daqueles líderes religiosos contra ele, né? Então ele fala aqui para Jesus, a sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, ou seja, a nata da nata, o topo, né? Foi eles que me trouxeram aqui, estão querendo a tua cabeça, né? O que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Ah, então você é rei, o Pilatos pergunta, né? Aí Jesus responde ao Senhor, quem está dizendo que eu sou rei? Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta o que é a verdade. Aí o Pilatos fica encasquetado. Ele vê que alguma coisa de diferente estava acontecendo ali, né? Então aqui Jesus, ele veio para falar a verdade. Então, o que foi que ele encontrou quando ele veio? Quando o ápice do tempo que Deus prometeu que viria um Salvador. O Senhor Jesus nasce em uma época onde esses líderes estavam todos cegos, todos haviam se comprometido com o Deus Baal, da mesma forma que lá no passado, no tempo de Jeremias e dos profetas menores também, né? Aquele povo se desviou e começou a adorar Baal e queimar os próprios filhos no fogo para o Deus Baal. Essa liderança da época de Jesus estava nesta mesma condição. Resultado, Jesus teve que vir e falar a verdade. E o preço que ele pagou não foi nada mais e nada menos do que a sua própria vida, até derramar a última gota de sangue, e nós vamos chegar lá, né? Porque até então, antes de ser condenado, é preciso que haja um julgamento, é preciso que se levantem os argumentos, né? E essa liderança religiosa da época aqui, eles queriam seguir a lei em tudo, e a lei dizia que eles não podiam matar, que eles não podiam, diz lá, não matarás, né? Não vai sujar as mãozinhas de sangue, mas nós podemos levar lá e exigir que ele mate, né? O governador vai ter que matar, porque nós estamos conectados com o governador e o governador está conectado conosco, quer dizer, nós temos aí uma certa cumplicidade, né? Os líderes religiosos estavam em cumplicidade junto com o governador e vice-versa, né? E o governador também não queria arrumar confusão com essa liderança religiosa, né? Então, assim, o Senhor fala aqui no final, no versículo 37, ele responde a Pilatos, é o Senhor quem está dizendo que eu sou rei. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Aí o Pilatos fica curioso em relação a essa questão da verdade, né? O que é a verdade? Perguntou Pilatos, né? Aí então, depois de algum tempo, ele tendo argumentado bastante com Jesus, querendo trazer à tona algum motivo real de ver tanto ódio naqueles líderes religiosos, né? O Pilatos volta lá para fora no pátio, porque, olha, o cúmulo da hipocrisia era tanto, mas era tanto, que esses líderes religiosos se recusaram a entrar dentro do palácio do governador, do Pilatos lá, porque senão eles ficariam impuros se eles entrassem dentro do palácio lá, né? Então eles ficaram do lado de fora no pátio e era o governador que tinha que sair para conversar com eles lá, porque senão eles não podiam jantar aquele jantar de Páscoa deles. Vocês já pararam para pensar no cúmulo de uma situação como essa? Essa era a situação dessa gente. Então aí o Pilatos ficou que nem bola de ping-pong. Vou daqui para lá, venho de lá para cá, vou lá, falo com Jesus, depois volto aqui, falo com essa gente, né? Então, depois de muitos vai e vens, o Pilatos volta lá para aquele povo, aquela cambada de hipócrita, volta lá e fala assim para eles. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão, ou seja, com eles lá, né? E disse,
não vejo nenhum motivo para condenar este homem. No 39, mas de acordo com o costume de vocês, o Pilatos, ele também, olha, ele não era de graça que ele era governador, não. Um pouco de cérebro ele tinha, né? Aí ele vira para eles e fala, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Por acaso vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos juntos, a uma única voz, eles não falaram, eles gritaram, aqui diz, no versículo 40. Começaram a gritar, não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso, ele era um ladrão, né? Ele havia matado e havia roubado, né? Então aqui o povo já começa a uma só voz, né? A uma só voz, com aquele ódio infernal mesmo, um ódio que eu tenho certeza absoluta que foi o próprio Satanás que encheu a alma daquela gente, né? Daqueles líderes caídos. E o que nós podemos perceber disso aqui, minhas irmãs e meus irmãos? E você, meu amigo que está ouvindo? O que nós podemos... Eu consigo entender claramente, eu não sei se você entende, mas eu entendo. Existem 3 classes de pessoas. Existem aquelas que não entenderam ainda nada, nem de sua própria condição, não entenderam que precisam de um salvador, não são religiosos, não se taxam de religiosos, certo? Existe essa classe de pessoas. Existem os verdadeiros, os que aceitaram a compreensão de que a sua condição é horrorosa e que precisa de um salvador, entraram por esse caminho com sinceridade. Existe uma terceira classe, que é essa gente aqui, essa liderança religiosa aqui, da época em que Cristo veio a este mundo. São os hipócritas, os fariseus, aqueles que dizem que seguem isso e aquilo das normas da lei, mas estão cheios de ódio, cheios de rapina, cheios de ganância, cheios de vontade de dominar o pobre, de subjugar o pobre, de escravizar o pobre. Então, destas 3 classes, é claro que a pior é essa última que eu estou me referindo a ela. É essa gente aqui. Essa gente aqui que eles queriam estraçalhar o Filho de Deus, mas não queriam sujar as mãos, né? Então aqui o Senhor Jesus já está... E o próprio Pilatos, na qualidade de quem não dizia que era religioso, de que não era nada, ele ficou curioso. Ele perguntou ao Senhor, o que é a verdade? O que é a verdade? Então, quer dizer, a pessoa que está na classe de que não se considera, que ela não é nada, ela tem grande chance. Mas esses aqui não tinham mais chance nenhuma. Mais chance nenhuma. E mais tarde, depois que tudo se consuma, Jesus é morto, da maneira como ele vai ser, eu ainda vou chegar lá nessa leitura, e tudo acontece. Isso mais ou menos nos anos 70, depois de Cristo, esse povo foi destruído. O próprio Deus os destruiu e os espalhou vergonhosamente para todas as outras nações do mundo. Eles ficaram sem nação. Por quê? Pela dureza dos seus próprios corações, por terem endurecido e terem virado as costas para Deus. Então, assim, nós vamos agora daqui para frente também estar percebendo que a coisa só vai complicar, né? Mas o Senhor Jesus já sabia, ele já sabia exatamente o que é que ele ia passar, né? Ele sabia o que lhe esperava, né? Tanto que no jardim, enquanto ele clamava, né? Que a palavra do Senhor retrata que ele suou gotas de sangue, ali ele já tinha vencido aquela parte, né? Aí era agora só uma questão da espera para que tudo se cumprisse, né? Todo aquele calvário acontecesse, né? E que ele chegasse ao ponto onde ele renderia o seu espírito naquela cruz, né? Então, assim eu vou finalizando com esse texto de hoje, né? E eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo que está ouvindo. E se existe algum grupo onde você precisa desejar não pertencer a ele, é este terceiro grupo que eu falei, sabe? Se você ainda está no primeiro grupo, que você ainda não reconheceu a tua condição de pecador,
aceite Jesus Cristo, comece a ler a palavra de Deus, os evangelhos, e obedeça à verdade. As palavras de Cristo são verdadeiras. Infelizmente, a nossa própria liderança religiosa nos dias de hoje também se distanciou da palavra do Senhor, né? É muito triste isso, mas não são todas as igrejas que estão em obediência, são mais as que não estão obedecendo, as que caíram em tentações de transformar o evangelho puro do Senhor, verdadeiro, em motivo de lucro, em motivo de finanças, em negócios, né? Em empresas. E isso, da mesma sorte que Deus não deixou barato para essa liderança aqui, do tempo de Cristo, ele também não vai deixar barato nos dias de hoje. Então, para você, minha irmã, meu irmão, que está no caminho estreito, continue no caminho estreito. E para você que escorregou e decidiu acreditar nesse monte de mentiras que foi pregado de púlpito de igrejas sobre prosperidade, Deus vai te dar carrão, Deus vai te dar casona. Olha, há um tempo para se arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se, volte às palavras de Jesus. Ele não vai deixar te faltar nada, mas é a porção do dia. Ele não prometeu riqueza para ninguém. Antes, ele avisou que ele mesmo não tinha nem sequer aonde repousar a sua cabeça, né? Aonde reclinar a sua cabeça. Então, assim que o Senhor tenha misericórdia de nós, há tempo, você está respirando hoje, o seu coração bate, há tempo de se arrepender. Há tempo, desde que você se arrependa genuinamente e entregue todos esses interesses nos pés da cruz, sabe? Porque a eternidade é um tempo muito grande, é para sempre, entendeu? De que adianta você conseguir até comprar isso, a sua mansão e alguns carros, e a tua eternidade depois? E a tua eternidade? Com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Você pode tentar ganhar dinheiro de qualquer outra maneira que você quiser, mas não entre por esse campo que é o rebanho do Senhor, as ovelhas de Jesus, porque o preço vai ser muito alto, e se o inimigo encher o teu coração a tal ponto que você não consiga nem mais se arrepender. Você já pensou nisso? Porque o que mais leva as pessoas para o inferno nos dias de hoje é o orgulho. O orgulho, como é que eu vou poder reconhecer que eu errei e descer do meu trono onde eu estou agora? Não é isso. Mas eu deixo esse texto hoje para você, da palavra do Senhor, a palavra poderosa do Senhor. Jesus não arredou, ele não arredou de sua posição, mesmo ali diante da morte, ele não saiu da sua posição, ele defendeu a verdade. Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e eu estarei dando continuidade nestas leituras.